E aí, gente? E aí, galera? Beleza? Agora falando sério. Então, ontem a gente começou uma ideia de brincadeira, a gente conversando para fazer esse podcast. E a gente falou, cara, vamos fazer uma varanda. Aí deu essa ideia de papo varanda. E que a gente já tinha um tempo que a gente não se encontrava, a gente começou a se encontrar, começou a falar de diversos assuntos no geral, e a gente vai trocando os assuntos, e quando a gente vê, a gente está falando, e a gente passa horas para conversar, só pela amizade também, porque eu gosto de bater papo, ele também gosta de bater papo. Então, a gente vai continuar nessa mesma pegada. A gente postou um vídeo que eu até fiquei impressionado, não sei se tem a ver com relação a uns temas que a gente está falando. E polêmica. Que são polêmicos, né? Mas a gente bateu em um número legal. E polêmica é a serventia da casa. Exatamente. Então a gente vai continuar com esses temas. Onde, particularmente, eu falo que eu não curto muito falar de política, mas como eu ouvi ontem de uma pessoa falando que tudo é política. Não foi você, como outra pessoa. Né? Tudo é política. Aí eu falei, tá, beleza. Então significa que se eu tiver transando com uma menina, significa que aquilo ali envolve política também. Envolve política, porque as relações dela com o mundo, a sua relação com o mundo, interligaram vocês. Vai saber de que forma, né? Pode ter sido presencial, pode ser do aplicativos. Entendi. E isso é forma de política, é a forma com que você se relaciona, é a forma com que você vê o mundo, é a forma com que você mas o que opta pelas mas coisas. Mas o que está relacionado à política isso? Porque, vamos lá, isso não quer dizer que interfere diretamente no viés, tá? Porque você pode ter um viés totalmente diferente. Não, tô falando isso porque, vamos supor, eu converso com uma pessoa que não tem... Em nenhum momento eu mencionei nada de política. Aí vamos supor que mesmo assim ela gosta de falar política, mas em nenhum momento a gente falou nada de política. Então como é que isso tem a ver porque tudo é política se eu não falei de política com ela? Cara, as pessoas dizem que política é a arte do possível. Isso aqui não vai ter nada a ver com as relações. Porém, a política, ela é a capacidade de socializar. Tá, então tudo tá... Então eu conhecer uma pessoa... Tá ligado nesse termo, as pessoas falam de politicagem? De politicagem, eu entendo o termo politicagem. Tem relação. Eu entendo o termo politicagem, de aquele famoso, aquela pessoa escorregadia. Porque todo político você acaba vendo que o cara... Eu tava vendo inclusive a escorregadia, que ontem, e eu vi um pedacinho, negócio do prefeito de São Paulo, tava vendo aí no podcast, vi rapidinho, candidato a governador. E, cara, eu vi um comentário que o cara falou realmente, todo podcast que eu vi, ou entrevista que eu vejo de político, cara, parece que se o cara, ele tá eleito, ele tá lá como prefeito, governador, o que for, o Brasil sempre tá uma maravilha, ou o Rio de Janeiro tá sendo uma maravilha, ou São Paulo sempre tá uma maravilha. Consegue jogar. Aí eu lembrei. O político de turno, o país, ou seja, a gestão dele é a melhor do mundo. O político aí o político rival já fala que tipo o governo tá uma merda. Tá tudo horrível. E aí, o que eu vou fazer agora? Agora eu que vou pegar e vou melhorar essa palavra porque o dele tá errado. Sempre aí, claro, e aí é uma parada que eu não entendo. Como que... Porque assim, cara, são anos e anos e anos e anos e anos. E por que o Brasil, ele tem essa esperança de que vai aparecer uma espécie de Messias, de que vai salvar o... Cara, você tocou num... Vai salvar o país. Eu adoro esse tema. Vai salvar o país. Cara, mas eu adoro muito esse tema. Salvar o país porque eu sinceramente não... Porque passa governo, entra governo, passa governo, casa e tal. Mas você tem a percepção que o Brasil tem uma esperança mais religiosa em relação à política do que os outros países. Você tem essa sensação? Na relação que as pessoas veneram, que as pessoas colocam o político como uma entidade, cara. Mas por que eu acho isso também? O que eu penso? Mas você concorda que no Brasil é mais do que os outros? Mais do que os outros? Cara, eu não sei, assim...
apesar de eu já ter morado em outros Pois países, eu te perguntei. eu era adolescente, então, tipo, pô, se eu não ligo pra política, imagina eu quando adolescente. Nem sabia quase entendi. nada, então não tem. Mas a minha percepção é que aqui no Brasil tem essa parada. Uma adoração. E aí eu ouvi já de outras pessoas que são de outros países que eu costumo conversar, de que assim, o que me dá a entender, acho que é mais aqui na América do Sul mesmo. Entre América do Sul e Central, que tem essa endeusação, América, tem essa de deusar político, né? Que loucura isso, cara. Endeusar político. E aí o que eu penso? Cara, assim, eu acho que o Brasil, ele tá tão acostumado de que alguém pegue ele no colo, entendeu? E, por exemplo, amigos meus que foram para os Estados Unidos, e para eles é um baque muito grande, e vice-versa, amigos meus de lá que vieram para cá, ou seja, americanos que vieram para cá, Sim. pessoas de fora que vieram para cá. Sim. O que o cara vai lá e percebe? Irmão, eu não tenho nada. Eu tenho que correr atrás de tudo. Não tem assistência médica gratuita. Não tem nada. A não ser que você corra atrás de uma ONG, tem algumas coisas que faz, mas de uma forma bem limitada. Assim, cara, você não tem previdência, não tem isso, você não tem aquilo. Você é demitido, você sai com a mão na frente, outra atrás, tal, não sei o quê. Então, assim, o cara que foi criado aqui, sabendo que o governo sempre foi meio que uma mãe, que ele tem um certo assistencialismo. ele tem essa assistência, ele vai pra lá, ele toma uma porrada. Ele toma uma porrada muito grande, ele toma um susto. E aí, obviamente, só que é o seguinte, aí tem alguns que quando percebe como funciona o game, como funciona o jogo, cara, não sai de lá. Por quê? Cara, é tudo mais fácil. Por exemplo, tem um mais fácil em relação ao Brasil. Então, cara, tem um amigo meu que assim, ele faz diversos trabalhos como estilo autônomo mesmo, para pegar. Cara, se você for olhar como é que é a casa dele de lá é uma classe média aqui. Ele consegue, o cara tem uma televisão zona maneira, o cara tem umas paradas maneiras, o cara tem uns móveis maneiros. Você tá fazendo um de vida legal. Não, e detalhe, mas lá isso é uma pessoa baixa renda. Sim. Isso é o básico para todos lá, né? Lá é uma pessoa baixa renda. Aqui já é considerado uma classe média. Eu só quero saber uma coisa. Ele tem mais de uma televisão? Tem mais de uma televisão. Ih, rapaz, tem um político aí que não... Mais de uma televisão, mais de um computador, tem computador, notebook. Tem um político que não vai gostar dele. Então. Aí o que acontece? Aí aqui no Brasil, cara, o cara lá, ele sabe, irmão, que se ele não correr atrás, ele tá ferrado. Não tem ajuda. Então, cara, acho que ele já nasce, cresce, já ouve dos pais e tudo e tal. Aqui não, aqui parece que os pais já vão ensinando, desde pequeno que o governo, fica tranquilo que o governo tá aí pra você. O governo tá aí pra te ajudar. Eu tenho a percepção que eu ouvi isso mais da política, e quando eu digo política é relação interpessoal com escola, amigos. Eu vi isso mais de fora do que dentro da minha casa. Isso vai. Não, mas isso deve ter também. Porque não, mas o que eu tô te falando, não, isso é a questão do ensino. Eu tô falando a questão da vivência. O que é a vivência? Você vai crescendo, você vê, por exemplo, o cara vê a mãe dele recebendo Auxílio Família, agora trocou Auxílio Brasil, alguma coisa assim, né? Não sei, auxílio isso, auxílio aquilo, SUS tal. Isso é um aprendizado também. O cara tá vendo na casa dele, aí falou, pô, minha mãe recebe um monte de auxílios. Então, ele vai crescendo com aquilo de tipo, cara, eu não preciso, de repente, me esforçar tanto, porque o governo vai me ajudar, entendeu? Então, com essa parada de que o governo vai me ajudar, é o que eu acho perigoso. Eu acho perigoso por quê? Porque eu tô na mão dele. Então, se eu tô na mão dele, ele pode fazer comigo o que ele quiser. Porém, e aí, só para concluir, e aí, essa parada pode fazer o que quiser, que fica essa parada. A campanha do cara é que você possa entender que, tipo, irmão, você vai ser o meu protegido. E, cara, vamos concordar? A famosa zona de conforto, né, que é algo que todo mundo fala,
Irmão, é muito bom você não precisar se preocupar com as coisas. Sim. É muito bom. Eu chegar, é o que eu Sim, falo pra claro. todo mundo, tem gente, tem Saber muita que as gente, contas sempre serão pagas no fim tem do gente mês. que fala assim pra mim, não, pô, cara, eu conheço o Pedro é muito trabalhador. Não, o Pedro trabalha, pô, o Pedro gosta de trabalhar. Irmão, eu não gosto de trabalhar não, cara. É. Eu vou ser sincero, falar, eu gosto de tecnologia e tudo, cara, mas eu não gosto do processo de trabalho. O processo de trabalho é, cara, eu tenho que acordar e eu tenho que ganhar dinheiro porque eu tenho que pagar as minhas contas. Sim. Entendeu? Eu tenho que pagar as minhas contas. Então assim, cara, não tem jeito. Eu tenho que fazer isso. Porra, trabalhar domingo. Cara, eu trabalho domingo porque eu realmente tô vendo que eu vou precisar trabalhar domingo para poder ter aquilo ali. Se eu pudesse, não iria, né? Se eu pudesse, eu não iria segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta. Só que eu cresci, né? Eu falei assim, cara, eu tô vendo que a vida adulta, que é o que eu tava conversando, acho que eu cheguei a conversar com você também, que os mais novos não são preparados para a vida adulta. Você chega com 18 anos, irmão, ó, você é adulto. Ué, não, mas peraí, eu tava brincando, tava me divertindo, tava fazendo isso e tal. Ué, que isso? Calma. Ninguém me falou que eu tinha que fazer essas coisas não. Tá doido? E o cara não é preparado. É até falado, mas não é de uma forma correta, né? Não, mas não é de uma forma correta. Mas fica protegendo, ainda mais essa geração de hoje, que protege tudo, bota lá numa... Já viu aquele filme que o cara fica preso dentro de uma bolha? Acho que é Jimmy Homem Bolha. É, alguma coisa assim. Passava muito então, no SBT. Coloca o cara lá. Então não prepara. Então a criança de 10 anos... Não, a criança tem que brincar, tá, cara? Mas quando chega a 18 anos, e aí? Não dá mais pra brincar, cara. Não dá mais pra brincar. Aí a pessoa vem despreparada. Por isso que tá tendo muito, assim, no âmbito geral, o garoto hoje, a criança hoje de 18 anos, porque eu vou chamar de criança, porque acaba tendo uma mentalidade de criança, acaba tendo essa mentalidade, porque o cara chega e o cara entra numa depressão, porque ele fica assim, caraca, o que eu vou fazer? Olha a pressão. Eu estava conversando com um rapaz hoje, eu estava atendendo de 21 anos, inclusive eu acho uma iniciativa muito boa do governo essa questão do jovem, de ter liberado essa questão do jovem aprendiz. Sim. Que tem gente que fala que é exploração, 14 anos, tal, não sei o quê. Vai que é exploração, tal. Cara, já com 14 anos, vai trabalhar 4 horas. Eu não sei se é 4 ou 6. Acho que são 4 horas. Acho que são 4 horas. Cara, melhor do que ele ficar... O que ele vai fazer? Ele não... Né? Sim, ele não vai fazer em casa porra nenhuma, só vai ficar vendo um vídeo falando merda. Porra, muito maneiro. Aí o rapaz estava falando comigo, cara, que o garoto, 21 anos, ele tá perdido porque ele falou que não sabe o que vai fazer na vida dele. Eu falei, irmão, tu tem 21 anos, cara, tu tem coisa pra caralho pra fazer. Não, mas eu acho que eu me sinto atrasado. Eu falei, cara, se com 21 anos, pra você ver o cara com 21 anos, por quê? O que eu pude perceber é que foi exatamente isso. O cara chegou uma hora, pum, tem que crescer. E aí, eu que vejo muita reportagem, muita entrevista, pessoal do Shark Tank, tem alguns, né, Shark Tank, algumas pessoas que você vê dessas que começou, tem um Rufino também, tem várias. Você percebe que os caras hoje são milionários e tudo tal, os milionários que eu tô te falando que eles começaram na merda, no zero. Eu sempre ouço desses caras o seguinte, os caras começavam a trabalhar desde 10 anos de idade. Cara, dificilmente você vai ver um empresário de sucesso apenas herdou. Tem muitos. Tem, mas a grande maioria que estão aí no mercado... Mas aí você pega um cara... eu estava vendo, por exemplo, um cara que eu admiro é o Senesato, que é o rei das franquias. Rei das franquias. Esse cara aí, ele tá falando, cara, ele viu com 12 anos, ele viu que podia vender coxinha. Tava na Inteligência Limitada, né? Não, ele foi no Inteligência Limitada. Com 12 anos ele viu que ele poderia vender coxinha, fritava coxinha, fazia pá. Com 12 anos o cara já estava trabalhando, com 15 anos, 16 anos, acho que já estava dando aula. Porra, aí o cara foi, pra você ver, era um cara que era de uma cidade bem... De uma cidade bem simples, era alguém que era bem simples. E, porra, cara, hoje o cara compra empresas. O cara chega e fala assim, porra, o cara participa de um programa que compra empresa. Eu tava vendo também a história daquele Felipe Tito,
O cara foi, sim. pô, o cara foi para os Estados Unidos com 300 dólares, o cara foi vender ser garçom. O cara começou, cozinha, foi pizzaiolo e tal, não sei o que, você vê um cara aí também, aí, e esses caras são demonizados, e são esses caras, se você for botar na ponta do lápis, é um cara desse, ao invés de um Lula, de um Bolsonaro, ou de uns caras desses, ao invés desses caras ser chamados de mito, os caras se chamaram de lenda, que tal, que não fizeram, que a única coisa que fizeram foi entrar na política, inventar um monte de merda. E aí ficaram ricos. Só isso. E aí ficaram ricos. Pô, esses malucos que começaram a dar coisa que, pô, tu tinha olhar. Eu comecei a maratonar. Eu comecei a maratonar Shark Tank, que eu comecei a ver como é que são as jogadas de trabalho, negócio e tudo. Cara, se você vê aquilo ali e você não aprende, cara, porra. Cara, você vê 10 episódios e você vai tirar alguma coisa. Você vai tirar alguma coisa de proveito, tipo, o mercado de trabalho. Uma inspiração, assim. Né? O que eu tô te falando, você vai falar assim, caraca, cara, aí, porra, mas os caras tiraram. Então, pô, cara, legal. Eu já sei que eu tenho que fazer alguma coisa. É essa parada. Eu tenho que correr atrás e fazer alguma coisa. E aí, quando eu volto, aí voltando, que a gente está falando da política, que também tem a ver, né? De endeusando, eu nunca tive essa oportunidade de chegar em deusar. De endeusar. Ih, gente, faltou luz. Vamos dar pause aqui. Bom, gente, voltando, tinha faltado luz, né? Eu não paguei a Então, vamos bombar isso aí. Então, eu estava falando da questão de endeusar políticos. De endeusar políticos. Porque, cara, assim, se você fala, é óbvio que tem muita gente. Eu sempre vejo as pessoas falando muito de educação, né? Eu não sei se de repente você vai pegar e qual é a sua opinião com relação a isso. Tem que ter educação? Obviamente tem que ter educação. Mas por que não se investe em educação primária? Eu não vejo investimento em educação. Porque assim, a gente está investindo em educação no final. Cara, mas não era importante investir no começo? Mas eles sabem, filho. Aí eu sempre vejo, não tem. Não tem investimento no coisa. E aí eu fico me perguntando, cara, me parece ser um jogo isso. É um jogo de tipo para deixar as pessoas realmente não se prepararem, porque se você não se prepara pelo menos pro primário, você não vai conseguir compreender muita coisa. Não é à toa, muita coisa. Não é à toa que uma pessoa não consegue passar num Enem, não passar não no concurso, como é que é? Não numa faculdade, num vestibular, numa faculdade pública, um cara pobre que estudou em colégio público, o cara não vai conseguir passar igual o cara rico que chega e... Porra, que tu fez particular, primeiro particular, depois fez vários cursinhos de 4 mil, cursinhos de 4 mil reais. Porra, o cara que o pai paga 2 mil reais num cursinho, além da faculdade boa que ele tinha, cara, é meio óbvio que é obrigação dele ter que passar. É verdade. É obrigação de um cara desse ter que passar. E um cara desse... Hã? Vai lá. E um cara desse que tipo, pô, que o cara tá desde o coisa lá, lutando, estudando e não consegue ter o conhecimento necessário. Porra, um cara desse ele passar realmente é um milagre. Pode ter certeza absoluta que um cara desse é um milagre. É o mínimo. Entendeu? Então, assim, o cara do ensino que ele pega, faz um vestibular, faz um concurso e tudo, com o ensino do colégio público, bom, é um milagre se ele passar. E você pode ter cara, você pode ter certeza que passou. Mas o cara se fudeu muito para poder passar. E um cara desse que tinha que... um cara desse que eu bato palmo. O cara chegar e falar para mim, irmão,
fui de colégio pobre, fui de família pobre, porra, me ferrei, me fudi. Tá? Aí agora me fala, foi o governo que ajudou ele? Tá, deixa eu dar a minha opinião, porque a gente já trocou de assunto e eu quero falar sobre políticos sendo endeusados. Tá. Eu fico vendo as pessoas endeusando todo tipo de político, a começar do Lula ao Bolsonaro. Quando começou o Bolsonaro, mito, era divertido. Lá na campanha pré-campanha de 2018, era divertido, o pessoal falando mito. E eu caí nessa zoeira, era muito divertido. Cara, mas eu vou te dizer, cara, que eu trato isso dentro de mim, eu tenho um pouco de raiva quando eu vejo a postura dos políticos mediante a sociedade, e a culpa é obviamente a nossa. Cara, político, quem é o político? É o teu funcionário. O político, ele trabalha para você. Trabalha com o seu. Eu lembro que tem um político aqui da nossa área que eu procurei ele. Eu vou te falar, uma contadora falou uma coisa que inclusive eu já tinha visto isso num filme, né? Quando você só nega imposto, cara, que você tem país que você é preso, tal, não sei o quê, você não é um criminoso, você é um sonegador quando você não paga imposto. E sonegador é pior do que criminoso para eles. Para eles, é claro que você não Porque você não está colaborando com a máquina, não está alimentando a máquina. Exato. Deixa eu só contar essa experiência. Eu precisei eu procurei um político porque eu queria empreender. Você tá ligado que eu sabia empreendedor. Eu precisava de entender como é que eu faria para ter um alvará para trabalhar em um determinado local. E eu fiquei 1 hora esperando um político no local onde ele atendia. Não era um gabinete, era um local privado dele já de muito tempo, porque era um político muito tradicional aqui. Ele me deixou 1 hora esperando. Quando ele saiu da sala dele, ele veio falando no celular. E eu parado olhando para ele. Ele no celular. Fala. Eu preciso falar com você. Pode falar. Ele na ligação, cara. Mano, a minha vontade ali naquela hora era dar as costas e ir embora. Você apressando a informação. Porque, porra, você tá vendo o nível do tratamento. Eu esperei engolir e perguntei, cara, como é que eu faço pra isso? Ele vai na prefeitura e pergunta lá na secretaria tal. Uma informação que eu já tinha. Engoli assim, olhei pra cara dele, fui embora. Enfim, aí depois eu encontrei com alguns assessores dele um tempo atrás aí, e aí um assessor, mas fulano faz um trabalho bom. Aí eu levantei lá e falei, não faz não, porque eu procurei ele para poder empreender, para fazer isso, e ele na ligação nem me atendeu. Ele, não, mas ele devia estar, Aí foi quando eu falei isso para ele, cara, eu não sei o que ele estava fazendo, não devia ser realmente muito mais importante do que eu entendo. Só que você tem que entender como assessor dele, que ele trabalha para mim. Vocês políticos, eu coloquei ele, vocês que você já está aprendendo, daqui a pouco você lança a candidatura também, vocês têm que tirar essa cultura. O assessor também trabalha para você. É claro. Porque quem paga o salário... É óbvio. Porra. Aí eu falei para vocês, o que vocês têm que entender, e eu sei que vocês só agem dessa forma porque nós, sociedade, não se comportamos dessa forma. Cara, o político quando está em pré-campanha fica passando daquele jeito falando com o outro. É só na pré-campanha, né? Na campanha. Porque depois que ele é eleito, ele não vai te dar atenção, como eu relatei aqui. Não. Você procura o cara, você nunca acha. Mas enfim... as pessoas ficam correndo para acenar para o político, para apertar a mão. Vamos colocar aqui os dois casos, o Lula e o Bolsonaro. Um tem população na rua, outro não tem. Não é o caso. Mas não é o caso, porque não era para ter, para nenhum dos lados. Não era para os outros ficarem endeusando o cara. Não é, cara. O político trabalha para você. E quando a sociedade não entende isso, não se comporta como... O certo é eu agora voltar lá, um dia que eu precisar, chegar no gabinete, quero falar com fulano e tal, que é o senhor. Eu sou um eleitor, quero falar com fulano. Não tem essa de marcar... Ele está atendendo alguém da população nesse momento? Posso ver a agenda dele? Nunca vai estar. Inclusive... A gente não se porta dessa forma, a gente não pressiona como patrão que somos. E eu tenho um projeto, já vou lançar antemão para vocês aí, que eu acho, eu comentei isso para você, não sei se eu comentei com você. A maior dificuldade que existe em fazer a nossa política funcionar essa é a primeira. Facilitar um veículo de comunicação direta com o político. Aonde ali ele entende que ali ele tem que... Tem. Esse veículo não é fácil. Tem se ele quiser. Mas eu quero fazer um veículo, já está na minha cabeça. Mas ele não vai querer. Não, aí é que tá, ele não vai ter essa opção.
Mas aí que tá. Eu já sabia tem que... a opção eu de já sabia. cagar. Não tem, filho. Como eu sei que esse é o problema, quando eu pensei nesse projeto, eu falei, cara, o que o político não quer pós-eleição é falar com o povo. É isso que ele não quer. Porque primeiro, ele vai ter que responder pelo aquilo que ele prometeu, né? Ele vai ter. Porém, existe sim uma forma de você, semanalmente, ele ter que dar atenção ao público dele. Mas para isso, você tem que cobrar. Você tem que utilizar essa ferramenta que está na minha cabeça, você tem que utilizar essa ferramenta e eu tenho que utilizar essa ferramenta. E eu acho muito pertinente... Que ferramenta é essa? Não vou falar aqui agora. Não, tá, entendi. Vou vender no Shark Tank. Entendi. Mas, o que acontece? A cabeça tem que mudar, a nossa primeiro. Entendendo que o político é nosso funcionário. Entendendo que nós somos o patrão dele. E querendo... Você sabe que tem um portal da transparência que claro, não adianta de nada. Não adianta de nada. Exato, não adianta de nada e ninguém... Metade não sabe. E como eles sabem que metade não sabe, mais da metade não sabe? Sabe. Só que, tipo... Eu te provo, se a gente descer mas tu vai fazer prédio, o quê? Mas tu vai fazer o quê? Bom, a metade é o quê? Se eu te descer aqui, tem 6 andares, da metade vai responder que sabe? Você sabe? Duvido. Eu acho que mais. Não sabe. Porque as só que aí, só que aí, beleza, você viu lá que o cara gastou não sei quanto, beleza. O que ele vai dizer? O que ele vai responder? Irmão, a ideia que você falou ontem, ele é imoral. Não é ilegal, mas é imoral. Que é o que eles adoram. Pra mim, não deixa de ser uma corrupção. Não, pronto. Tá. O cara tá trabalhando. As palavras são corrupção. Isso não é cara corrupção. tá trabalhando, então assim. Porém, no entanto, ele vai ter que responder isso tendo um veículo mais fácil, mais acessível. Não, mas ele não vai responder. Não, cara, mas ele só vai responder se for uma parada assim muito. Como é que eu posso dizer? Cara, se for uma parada de muito escândalo. Vou te dar um exemplo daquele negócio de prótese. Aquele negócio de prótese peniana que descobriu que o exército comprou. Não foi prótese não, cara, foi Viagra. Não, prótese peniana também, pô. Prótese peniana, procura. Não, Viagra. Não, prótese peniana. Que era um princípio ativo para um outro remédio. E aí tinha as próteses também. Tinha as próteses também. E não só isso, mas vamos deixar na questão do Viagra. Você viu alguém, cara, repercutiu pra cá, só pessoal comentando. Você viu alguém responsável do exército lançando uma nota ou falando alguma coisa? É lógico que eu vi, né? Hã? É lógico que eu vi, né? Você viu? Eu vi o ministro o Fábio Faria, ele veio a público. O ministro da comunicação do governo. Da comunicação do governo, não? Ele veio explicar. Tá, da comunicação do governo. Eu tô falando. Porque a galera a galera socióloga, o Bolsonaro compra de Viagra. Daí o Fábio mas isso mas é porque isso, pelo que eu pude entender, sempre teve essas compras. Então, assim, não é uma parada do governo dele. Eu acho que um responsável, eu estou falando, um responsável do Ministério, sei lá, da Defesa, do Exército. Que o Bolsonaro comprou não sei quantos milhões de Viagra. Pra você ver. Mas o cara mesmo que foi lá e comprou, não, o cara não vai se pronunciar. Tá, o cara não vai fazer nada. Vamos lá. Eu não vou falar não vou falar mais sobre esse meu projeto. Eu só queria que você entendesse que esse projeto é uma ferramenta que apenas facilita. A primeira coisa que precisa acontecer é a pessoa ter realmente a vontade de cobrar quem é o deputado, quem é o vereador, quem são as pessoas que ela votou. Se perguntar, não sei qual é a sua concepção, mas se você perguntar 90% das pessoas, não lembram quem votou. Não lembro, simplesmente não. Eu não lembro para quem eu votei. No âmbito federal, todo mundo sempre lembra, presidência. Presidência e governador. Agora, vereador, deputado estadual, deputado federal, a galera não lembra, a galera não tá aí. São esses caras que têm o papel de nos representar. São esses caras que são eleitos 4 anos, ficam só ganhando dinheiro e não fazem praticamente nada pela população. Então, esses que têm que ser cobrados. Então, existe sim uma forma, uma ferramenta que está na minha cabeça, só que ela só vai dar certo quando que ela vai dar certo? Quando a pessoa que está ouvindo esse vídeo entender que, se ela quer realmente fazer política, 90% também vai dizer, não gosto de política, não estou nem aí para política, mas aí basta ser qualquer notícia que o cara vai para a internet para ficar dando a sua opinião, dar o seu comentário. E a opinião e nosso comentário não muda nada.
Não muda. O que muda é você pressionar a pessoa que você votou. É isso que muda. Mas para me impressionar, tem gente que até faz isso, vai em rede social, faz Mas só quando vai para a imprensa. Tem uma forma. Tem uma pra forma mim, a assim. forma é a imprensa. Então, mas tendo a uma imprensa... ferramenta boa que funciona, mas a vontade da população realmente em chegar em casa e simplesmente ler a notícia. Já tá aqui, lê a notícia e pior, por que o senhor gastou isso? Ele não vai ter pra onde correr, porque ali já. Ah, mas depois o cara vai falar assim, gastei porque quis. Ih, cara, faltou de novo, gente. E aí, voltou de novo? O anel. Vamos. Esquisito. Tá indo voltando, né? Mas vai lá, continua. E essa questão da visão das pessoas em usar o político vai acabar quando a galera começar a entender que o político tem que ser cobrado, mas é cobrado mesmo. Não essa militância que tem contra esse governo de turno atual. Isso é ridículo. Isso não é cobrança, isso é uma militância mesmo. A mídia hoje se comporta como partido de oposição do governo atual. E foi até engraçado o Monark falando ele botou nas redes sociais dele, se continuar me enchendo muito o saco, eu vou votar no Bolsonaro. Tipo, usando isso como ameaça, mas achei isso muito. Achei engraçado, cara. Porque a galera. Porque geralmente a galera da esquerda tava mais ácida perseguindo ele. Galera, se não parar de me azucrinar a cabeça, eu vou voltar no Bolsonaro. Tipo, isso é uma ameaça. Tipo, a pior coisa dele fosse a pior coisa do mundo. A coisa do mundo, realmente. Mas é isso, cara. Eu acho que essa questão de endeusar político acontece porque as pessoas não sabem como que tem que cobrar. Elas não sabem. E uma coisa que eu quero sintetizar bem. As pessoas não sabem que o papel dela não é somente votar. É votar e cobrar. A votar com quem você cobrou, acompanhar a gestão. E eu acho que isso vai ficar cada vez mais comum no cenário que está se formando. Eu acho que não. Eu acho que vai sim. Mas eu acho que pode chegar um tempo, tá? Acho que pode chegar um tempo realmente mas eu acho que ainda vai demorar muito. Pode ser, tomara que vai demorar muito das pessoas, tipo, conseguirem perceber de que assim, cara, quem consegue tipo, que, cara, assim, que praticamente quem tá mandando nisso com relação são os políticos. E eles estão vendo que estão ficando cada vez mais na merda. E aí, então, a minha esperança é que eles vejam que, tipo, irmão, ninguém quer solucionar nada e vamos fazer uma revolução no quesito de, tipo, cara, vamos acabar, assim, tipo, igual aquela parada que a propaganda foi pelos 20 centavos, né? Em 2013. Estão fazendo pelos 20 centavos. Não foi pelos 20 centavos. E aquilo ali deixou o pessoal com medo. Aquilo ali deixou Foi uma baita de uma repercussão. Foi uma repercussão. E quando teve outra? Igual aquela? Naquele período onde a galera queria... Agora quando teve? Igual aquela, acho que nunca. Quando teve de novo? Não teve. Na minha opinião, não teve. Igual aquela, não. Aquela foi uma... Cara, eu lembro que a ponte Rio-Niterói fechou. Aquela foi maior. A ponte Rio-Niterói fechou. E foi durante a semana. Eu lembro que o pessoal, inclusive as empresas estavam liberando seus funcionários para irem na manifestação. Cara, isso. E aí que eu tô te falando. E aí teve tipo, opa, peraí. Tem alguma coisa aí. Ih, caraca, ferrou. Porque o pessoal, tipo, vamos fazer uma manifestação domingo. Cara, porque na cabeça deles eles acham que vão conseguir aderir a maior número de pessoas. Porque mas não, cara, na minha opinião, você sabe o que vai acontecer? Qualquer político vai olhar assim, legal, tá cheio de gente, né? Agora, quando você faz uma movimentação e que acaba ferrando com pessoas, ferrando mesmo. Cara, você parar a ponte Rio-Niterói por umas 3 horas, ninguém entra e ninguém sai, isso prejudica a economia, isso prejudica tudo. Sim. E prejudica inclusive eles. Muita gente fica puta. Sim. E aí no final ficam sabendo por quê. Por causa de um político. Aí você vai ficar com mais raiva ainda daquele político. Porque, porra, mexeu no bolso. É aquela famosa história, né, cara? Mexeu no bolso,
Mexeu no bolso, ferrou. Por isso que o Bolsonaro, inclusive, está mexendo no bolso. Está mexendo no bolso de quê? Está colocando dinheiro no bolso com o Auxílio Brasil, aumentou as cacete e tal. Por quê? Vamos ganhar um pouco dessa forma. Não, eu discordo de você de Amel. Vamos ganhar um pouco dessa Cara, forma. não foi, cara. Não foi. É assim. Não foi. Não foi. Pra mim, é bem óbvio. Não é. É bem óbvio. Óbvio. Isso é óbvio pra quem não sabe ler. Quem sabe ler vai ver que aconteceu uma pandemia. Vamos lá. Esse é o primeiro mal nosso. Isso aqui, ó, é pra tudo. Pra cabelo, pentear, mas pra usar como HD, zero. Cara, o que tá me assustando, a falta de memória das pessoas nos últimos tempos, eu falei, gente, será que eu tô assim? Aconteceu uma pandemia. Não vamos entrar em questão de onde veio o vírus, veio de laboratório, veio de morcego, veio Tá. Vamos cortar, veio o vírus. Aí o mundo se dividiu. Hashtag fica em casa, economia vem depois. E gente pensando, olha só, eu tenho duas opções, ou eu morro de fome ou eu morro pelo vírus. Bom, acho que eu prefiro morrer pelo vírus. E por que isso foi aprovado em março de 2022, no ano da eleição? Por quê? Não, meu amigo. Por que isso foi aprovado em 2020? Auxílio Brasil. Auxílio emergencial. Auxílio emergencial. Tô falando do Auxílio Brasil, que foi substituído, que foi unificado com o Bolsa Família. É a manutenção. Trocaram o nome porque trocou a gestão, porque a pessoa... Em 2022, no ano da eleição. Não, em 2020 foi aprovado o auxílio emergencial. Sim. Normal, como você entra para uma empresa e o gestor antigamente tinha o nome de um programa, você diz que melhora o programa e só troca o nome, porque os outros governos fizeram isso, porque o auxílio, o Bolsa Família era o... Qual o nome do programa, que era da época do FKC? Vocês sabem, o Margarida também está funcionando muito bem. Já havia esse auxílio, aí eles vão sempre trocando de nome. Esse governo agora também está trocando de nome. É o mesmo valor aprovado lá no dia da eleição, no ano da eleição, né? Pois é, cara, mas aí você falou isso lá na pandemia? Que era por causa da eleição, lá da reeleição? Não, por causa da eleição. Não, porque é o auxílio emergencial. Tô falando do Auxílio Brasil. Sim, é o mesmo valor. Não. Não é os 400 e poucos reais? Não. O Auxílio Brasil tem a ver com a Bolsa Família, que unificou. Ele aproveitou, unificou e deixou tudo uma coisa só. Mas já tinham parado com o auxílio emergencial. E o Bolsa Família nunca parou. Não, porque o Bolsa Família já é um programa. É a mesma coisa. E aí o que ele fez? Não, mas aí o que ele fez? Falou, irmão, então não te entendi. Então. Só trocaram o nome no ano da eleição e isso te incomoda. Trocaram o nome. Isso te incomoda porque é ano da eleição. Não trocaram só o nome. Quem tinha Bolsa Família, agora está recebendo mais. Independente, auxílio, sei lá quanto que era a Bolsa Família, acho que era 100 e pouco, 200? 100 e pouco. Do nada pulou para 400 no ano da eleição. Não, cara, foi na pandemia. Na pandemia o pessoal ganhou 400 e poucos reais, pô. Não, ganhou primeiro 600, que é auxílio emergencial. 600. Auxílio emergencial é uma coisa, Bolsa Família é outra. 2020 era outra, 2021 era outra. Agora, em 2022... falaram, a gente não vai dar mais auxílio emergencial, então a gente vai dar o quê? Bolsa Família. A gente vai dar o Auxílio Brasil. Se você não tinha Bolsa Família, se você já tinha Bolsa Família, beleza. Agora vai receber 400. 100 e pouco vai receber 400. Se você não tinha, se cadastre para ver se você tem direito. Se a pessoa não tiver direito, ela não recebe. Ela não recebe. É puro populismo, né? O quê? Puro populismo óbvio que é isso. Como o IPI agora do PiscoFins dos governos agora. Do quê? Do Estado, para baixar a gasolina. O que a Dilma fez? Estelionato eleitoral. Abaixou a luz. Abaixou se reelegeu. Não, eu lembro como se fosse. Já abaixou a luz, que eu já pagava alto a luz, eu ficava bolado. Ela baixou pra caraca a luz, velho, papo de quase 100 reais. Eu tive de desconto na minha conta. Ela ganhou, veio 300. 2 meses depois que ela ganhou, minha conta já bateu 300. E você acha que não vai acontecer isso? O quê? Quando ganhar... vamos supor que o Bolsonaro... Vai dar desconto na luz? Não, porque ela escolheu luz, ele está escolhendo isso. É o que está no hype. Vamos lá, o que o pessoal está reclamando?
Aí ele fala, ó, vamos tirar da gasolina, depois da gasolina, tal, não sei o quê. Tal. Cara, acho que eu nunca cheguei nem a comentar com você. Eu sou muito mais, se vamos falar, fazer a declaração com relação à política, eu dentro do que eu estudei, dentro do que eu pude perceber e ver, eu tô mais pro anarcocapitalismo do que a direita, a esquerda e tal. Porque pra mim, já de cara, imposto é roubo. Ponto. Imposto é roubo. Porque, cara, o político recebe 33 mil reais. Cara, recebe 33 mil reais. O cara não precisa nem ter o ensino médio. Nem ter corporativo. Cara, gasolina, na moral, cara. Aí eu que sou professor, cara, eu vou te falar, colegas professores, cara, era trabalhar manhã, tarde, noite. Não chegava nem perto disso. E o cara na iniciativa privada, mas o cara tem que ser muito, é tipo e eu nem sei se esses caras ganham isso, né? Tipo um Karnal, um Cortella, um Clóvis de Barros Filho. Esses caras que são... Acredita, mas não sei, porque eles estão no hype também, né? Eles estão, e por coincidência, estão indo mais para um viés que a gente sabe qual é, né? Uhum. Um viés que a gente sabe qual é. E aí, você indo para essa patotinha, obviamente, de uma certa forma, até os dois, né? Dos dois, tanto o Bolsonaro quanto o Lula, dependendo de o quanto mais próximo você esteja, mais benefícios você ganha. Sim. Então, mais benefícios você ganha. Se você não conseguir nenhum benefício, que é que a gente estava conversando... Os ratos pulam do barco. Os ratos pulam do barco. Então, que nem você vê esse Nando Moura, você vê o MBL, muita gente do MBL, o pessoal falar mal dele e tal, não sei o quê. Por quê? Na minha opinião, eu não seguindo nada, e assim, cara, eu tô longe de ser qualquer tipo de especialista político, eu sou um cidadão que me informa do mínimo, até mesmo porque eu fico puto. Eu fico puto. O maior problema dessa informação é que os veículos de mídia estão totalmente mentindo. Agora eles mentem. Não, sim, eles contam o contrário. Tá, mas aí o que eu faço? Eu não acredito. Tá loucura, velho. Eu não acredito. E é isso que a mídia tradicional, ela tá puta. Ela perdeu. Por quê? Porque hoje, cara, você lança lá G1, o R7, o Jovem Pan, o... sei lá, qualquer uma aí, ou aquela é Quebrando Tabu, e os caras dizem, o cara lança uma notícia, cara, o cara lança uma mentira, um desses lança uma mentira, cara, vem uma multidão e pesquisa e vê, cara. E outra coisa... Mas eles não param de fazer isso não, cara. E mesmo assim, claro, porque é o efeito da mata. Mas você já viu os comentários? Eu já parei, inclusive o pessoal até me zoava, né? Eu chegava nos comentários e ficava zoando. Ficava zoando mesmo, e daí eu ficava puto. Cara, você vê ali, porra, de 1000 pessoas que comentaram, 700 acreditaram, cara. Aí as outras 300, mesmo provando, fica... Peraí. Não, acho que não é bem assim não sei e tal. E tá ali na cara, igual o vídeo, né? E as manipulações do vídeo, porque ainda tem isso. Você pega um vídeo e não bota na íntegra, por exemplo, você vai pegar um guarda municipal, o cara tá metendo a porrada no... E já fizeram até pegadinha e tudo pra mostrar. Mete a porrada lá no cara lá, sei lá, que dá a impressão que é o cara que é agressor, mas não mostra o que ele tava fazendo. Cara, hoje em dia, toda vez que passa e aí você não pega toda vez que sai um vídeo na internet que tá rolando uma parada já no seu ápice, eu sempre me pergunto, o que aconteceu antes? Aí já tem gente que fala, mas não justifica. Eu falei, não tô falando uma justifica, situação, só quero saber. Teve uma situação de um cara, que ele tinha um negocinho desses de doce, já viu esse negócio que empurra assim? Tipo uma carrocinha assim, grande, cheia de doce? Eu acho que eu vi, continua. Eu acho que eu vi esse vídeo, continua. Não tem vídeo não. Mas eu acho que teve vídeo. Teve um vídeo de um vendedor de... não sei se é água de coco. Não. De vários doces. O cara tava parado, cara. O cara tava parado, é em Niterói. O cara tava parado no meio da calçada,
onde o pessoal que está saindo do terminal para ir para Barra. O cara estava literalmente no meio, fechando o caminho. Eu vi, por quê? Eu tava esperando um amigo e eu tava lá perto, o ponto de encontro era ali naquele estacionamento que tem ali do Bem Market. Tava esperando e eu tava lá. Eu vi. O guarda municipal passou uma vez, chamou a atenção dele, passou outra vez, chamou a atenção dele. Na terceira vez, passou 2 já e falou assim, meu amigo, tal, conversou, tal. O cara começou a ser ofensivo. Depois passou a terceira vez, o cara falou, cara, passou já a 5ª vez, falou, cara, tem que tirar, tal. O cara começou a agir com violência. Começou a falar, eu pago teu salário, tal, querendo bater. Aí, obviamente, pegou o cara. Aí, nessa hora que veio o escândalo, câmerazinha. Olha, tá querendo impedir o trabalhador. Batendo tá batendo o trabalhador. Tô ligado. Não pode. Aí tem um camaradinho, inclusive, um senhorzinho lá, que ele tem uma barraquinha de café, né? Café e bolo, né? E ele mesmo, ele sabe que os guardas municipais, parece que até umas 9 horas eles fazem vista grossa. Até umas 9 horas, mais ou menos, eles fazem vista grossa, passa ali e tal. Dá 9 horas, beleza. E o que ele tem? Ele bota essa barraquinha de manhã, 6 horas da manhã ele já bota. Quando dá 9 horas, ele fica com uma bolsona, com café e com coisa, e fica rodando ali a região toda ali. Fica rodando a região toda ali. Por quê? E ele tira, cara. Por quê? Porque ele sabe que, cara, eu vou bater de frente com os caras. Eu não vou ficar batendo de frente com os caras. E tem gente que é contra, mas só tá ali e tal. Cara, você anda lá em vários locais que você anda. É por isso que você falou que você tá quase anarcocapitalista, é quase. De quê? Porque se você vivesse já numa anarquia, você seria... Anarquia não, anarcocapitalismo. O anarcocapitalismo, que é diferente. Anarcocapitalismo é diferente. Você não tem a estrutura, do Estado. O Estado, não é ele passa o Estado. Não é possível. Qual é a ideia? Qual é possível. Qual é a ideia? Com o mundo globalizado, calma, não é possível. A ideia, qual é a ideia? A ideia é você ter empresas. Sim, onde você não contrata aquela empresa que são uma espécie de governo. Então aqui no Brasil teria uns 10 tipos de governos. E você paga do seu bolso o governo que... E eles vão se conversando. Mas é impossível. Não, impossível é, cara, mas eu posso viver baseado a minha vida seguir com a ideologia de anarcocapitalismo. Não é possível. Não, eu acredito inviável. Que eu acredito que é impossível, realmente. Acredito que é impossível. Mas para mim só pela questão da globalização do mundo. O mundo está muito conectado. Então você acaba batendo de frente com algumas normas que está pautada em leis de outros lugares que vão interferir na sua métrica, na sua gestão nesse seu país anarco. Eu acho que no mundo, principalmente no Brasil, no nível de Brasil, eu acho que vai ser assim, cara, ou vai ser 8 ou vai ser 80. Ou a gente vira, vai ser assim, ou a gente vira uma ditadura, onde os políticos vão mandar. Vai chegar uma hora. Cara, eu acredito muito que vai chegar uma hora, os caras vão falar assim, irmão, foda-se todo mundo, a gente vai mandar nessa porra agora, fiquem quietos. Ou vai chegar isso, ou vai chegar uma hora que a população vai surtar e vai pra cima. Sim, e aí eles vão entender. Não acredito em Eles vão entender que, tipo, cara, quem manda é a gente. Eu não acredito. Não, eles vão entender assim, pô, peraí, a gente tem que maneirar, a gente tem que ser... Que de uma certa forma já está acontecendo. Por que querem tanto regulamentar as mídias sociais? Claro, regulamentar as mídias sociais. Um doido aí, por quê, cara? Por quê? Meio fora da casinha. Por quê? Porque regulamentar as mídias sociais. Não, porque, cara, cara, olha só, eu gravo um político fazendo merda. Eu gosto. Já era. O que vai acontecer se eu... Não é nem fazendo merda. É falando que fulano quer voltar à cena do crime.
Independente disso. Independente, Olha só, anos olha depois só, o cara é olha vice só. do cara, mano. Como assim, cara? Olha só, o cara Para, coloca mano. ali, o que vai acontecer? Um vídeo desse vai ser upado? Não, Irmão, não vai durar 5 minutos, um vídeo desse vai derrubar. Vai ser Ou que nem derrubado. acontece em Cuba, por exemplo, Exato, que exato. nem funciona determinadas coisas. Exato. Tem Você viu o vídeo da menina determinadas sendo presa ao vivo, né? Em Cuba? Tem um vídeo famoso na internet, a menina foi presa ao vivo. Ela fez uma denúncia, criticou o governo e tal. Aí ela falou, galera, eu tô sendo vigiada e tal. E na hora que ela gravava, ela falou, olha, eu acho que estão tentando me Eu dedicar. vi uma vez o Jovem Pan entrevistou um comediante cubano. E ele falou, cara, eu não posso falar quase nada. Mas deve ser difícil fazer piada lá, hein? Ser totalmente limitado. Principalmente o governo, qualquer coisa relacionada ao governo, não tá muito diferente daqui. Hoje sim. Concordo Hoje, com você. aqui no Brasil não tá muito diferente disso. O Brasil tá Pô, certo. cara, tem gente que... Mas isso é culpa do Bozo, né? Sabe por quê? Tem gente que Não é tá... culpa do genocídio? Tem gente que tá... É culpa de todo mundo. A minha Todo não, mundo essa se porra. ferrar. Não, de Minha todos os não. políticos. Todos os políticos... No final eu vou seguir... Então, o único cara, político que eu levo a essa sério visão- é Cabo da Ciolo. Cabo da Ciolo falou a verdade. Os caras... Eu não duvido que o Lula deve... Que é ursal. Eu não duvido que o Lula deve estar lá com o Bolsonaro tomando um cafezinho. Também, Lá. isso aí eu não vou duvidar, não. Deve estar tomando um Isso cafezinho. eu não vou duvidar. Tá, e falando... E aí, meu Agora, irmão, você falar que vamos todos jogar... vai- Vamos jogar aqui... Peraí, vamos jogar aqui uma dama aqui. Vamos jogar um Porque xadrez dominó. ele não sabe jogar. É, obviamente, né? Ele não sabe jogar. Obviamente. Se fosse aquele maluco... Isso é preconceito O da Ciro... parte, né? Mas o Ciro até saberia jogar xadrez. Eu O acho cara que é sabe, inteligente. é. Mas o Bolsonaro e o Lula, pelo amor de Deus. Isso se souber jogar dama também. Aí, vamos estar lá jogando lá... Você que bate, você que É, bate. porque na verdade nem eu consigo jogar dama. Eu sei jogar xadrez, eu ensinei meu filho a jogar xadrez, quase me ganhou, inclusive. É Quando muito você joga. ruim, ele é muito bom. Tem isso também. Aí, cara, vai chegar uma. Ele deve estar lá se decidindo. E aí, vamos, não vamos e tal. Ele deve estar rindo tudo da nossa. Porque no final, é o que nem que eu tava te Mano, eu não falando, concordo com de o teu raciocínio. corrupção. Você pode falar à vontade. Eu tô mas te não falando de concordo com o teu corrupção. raciocínio. Mas Eu não faz o menor sentido esse raciocínio. Não, eu tô falando também de zoação, não tô dizendo que exatamente é assim. Não, Mas o que eu o não Cabo- tô levando as coisas a fio da faca, não. Não, mas o pra que mim, eu, não, o que eu não faço concordo, equivalência moral o que eu concordo, de qualquer político, que tem muita não. gente, o que eu concordo, Existe o cara de pau, canalha, ladrão, safado. O que eu concordo. E existe o cara que quer fazer algo bom e esbarra em uma estrutura já totalmente envesada para não pautar. mas o cara entrou já sabendo isso, cara. Pois é, cara, mas o cara... Mas... E ele promete isso. Então- Ele promete sabendo que não depende dele. Então- Se ele promete, depende dele. Pedro, essa sua visão pra mim não faz o menor sentido. Porra. Então não se candidata, né? Exatamente. Porra, se não vai adiantar lá porque o cara é esse candidato. O cara quer ter poder. Porque a política é a maioria de votos. Se Ah, entrar... poder. Calma. É igual esse negócio, Deixa eu terminar a hipótese. é igual esse negócio que... Olha a hipótese dos sonhos. Vamos lá, você não concorda O voto político- o voto é hackeado. Fala. Olha só, você não concorda que o político ganhe 33 mil, né? Você não concorda? Não concordo. Eu também não concordo. Pra mim, eu sou um cara generoso. Eu acho que o político ganhando 10 mil tá bom. 10 mil. Se eu entrar, como já entrar com um projeto de lei pra tentar mudar o salário do político, não vai passar. E ninguém... Calma, Ah, calma, relaxa. Se eu entro pra política amanhã, você comigo que pensa assim, e mais uma maioria entrar, isso muda. Como a galera, vou pegar um exemplo aqui, como a galera do MBL na época que entrou com uma missão, pelo menos, de não gastar o dinheiro público com cartão corporativo, gasolina e tal, a grande maioria que ficou ainda faz isso até hoje. O Fernando Aí Holliday, que já rompeu, mas o Aí de 50 mamãe- mil políticos, 5 fazem isso. É isso. Bom, agora acho que você conseguiu entender o meu raciocínio. Eu entendi seu Se raciocínio. entrar uma maioria pra fazer, faz. Ou seja, o daqui a problema é que não 80, entra. então daqui a 80 anos a gente Bom. vai ter uma coisa assim. Então eu vou continuar defendendo isso para que o meu filho tenha um Agora falando, um agora governante falando, que agora faça falando, isso. agora falando do voto, né? Voto impresso. Eu estar falando disso. Eu sou da área de tecnologia. O que aquele hacker ficou Espera. fazendo 8 meses lá? Eu tô- 8 meses lá? É. Me Não, responde. não, agora é sério. Eu sou da área de tecnologia. Tá?
Primeiro que eu não posso dizer que se a urna eu não posso afirmar. Olha só. Inviolável ela não é, porque já foi violada. Não, espera. Beleza? Espera eu concluir. Eu não posso dizer, como dizem, que aí o pessoal já vem atacando, né? O que eu digo? Cara, nenhuma tecnologia. A tecnologia eu ouvi o meu antigo professor. O que o homem faz, o homem burla. Se o cara não concorda com você. Eu sei. Só, cara, eu não duvido que exista fraude nas eleições. Barroso duvido. Não, mas não, isso que eu tô te falando. Eu tô te falando assim. Eu não, mas eu não acredito. Assim, eu acredito que as eleições, a contagem, tudo está sendo feito de forma correta. É isso que eu quero dizer. Eu acredito que sim. Agora, chegar e falar pra mim que, tipo, a urna, ela é inviolável, porra, não. Aí eu falo, irmão, qualquer tecnologia, você pode criar mecanismos e tudo tal para ela tentar ser a mais segura possível. Posso fazer uma pergunta? Quando teve a eleição do Aécio Neves concorrendo com a Dilma tentando se reeleger e o Aécio tentando entrar. Quando acabou as eleições, o Aécio estava na frente, poucos institutos de pesquisa sérios, porque eu não acredito em nenhum deles, eu não acredito. O que você não acredita em político, eu não acredito em instituto de pesquisa. Não, também não. É tudo viés político também, então. Não, mas eu acredito ainda que a política correta, eu sigo alguns, acredito na política. Eu acredito que existe. Mas eu não acredito em nenhum instituto de acredito que. Nem olha para só, me agradar, nem para me desagradar. Eu acredito que realmente tenha político que tenha a ingenuidade de que vai entrar e vai tentar. Ingenuidade. Não, porque não, cara, porque às vezes você olha assim, de repente o cara até pensa assim. Tô te falando por quê? Aí eu vou trazer pro lado corporativo. Eu já entrei em empresas para trabalhar como gestor. Você volte para as urnas eletrônicas. Sim, para trabalhar como gestor, que eu cheguei num ambiente que é praticamente uma corporação, uma empresa, é quase que vamos colocar a empresa como o Brasil e os funcionários, gestão em si como o povo, político e tal. Uhum. Eu já entrei em local que eu, na genuidade, falava assim, como um dos líderes, não era o dono, óbvio, né? Mas não dos líderes, que eu falava assim, eu vou entrar aqui e vou mudar a porra toda. Cara, passei madrugada, criando gráfico, fazendo isso, fazendo aquilo, mostrando. Irmão, o cara olhava pra mim e falava, não. Já passei por experiência semelhante. O cara falava assim, não. E eu na ingenuidade. Então, você acredita que exista política? Eu acredito que exista político honesto. Sim. Eu acredito. Ele é honesto por ingenuidade. Não. E eu acredito que na ingenuidade ele pensa assim, cara, sei lá, você é prefeito de Guarapará, sei lá. Cara, vou entrar lá. Cheguei lá, o cara tá na cabeça dele, o cara tá assim. Não, eu vou conseguir mudar alguma coisa. Vou conseguir mudar alguma coisa. E aí ele mexe com quem? Câmara dos Vereadores. Ele é prefeito. Mesma coisa. Executivo, né? O cara não consegue. O cara não vai. O cara não consegue. Por quê? Porque eles aqui. Não, mas ele tem que se candidatar a gente assim. Só que, cara, esses caras, eles são, assim como o Ciro, por exemplo. O cara é tão macaco velho. O Ciro, pra mim. Político de carreira. Pra mim, o Ciro é um político de carreira perfeito. Sabe por que ele é perfeito, que eu tô te falando? Irmão, não, o cara é perfeito por quê? Ave Maria. Não, o cara, ele é um político perfeito. Por quê? Quando eu falo perfeito, que é o seguinte, o cara, irmão, ele é um cara extremamente inteligente. Ele é inteligente, eu já vi algumas paradas dele, o cara é inteligente. E ele tem uma parada, que é uma parada de manipulação, que ele tem uma retórica e ele consegue manipular, ele tem uma técnica de manipulação tão grande que ele consegue falar qualquer merda e consegue te convencer.
Ele entra naquele negócio, aqueles números loucos dele, que não dá tempo Que de é você fazer a conta. não E tem tempo. foi. E aí Te ele vai respondeu. entrando. E aí te respondeu. E aí, cara, eu vou te falar, me diz um político que seja tão inteligente quanto esse cara. Não teve, já teve, né? Foi o nosso finado Enéas. Fora isso. FHC também era um cara inteligente. Esse é o político que eu respeito, muito embora a ideologia dele seja totalmente contrária. Agora me diz um cara tão. Mas esse eu respeito. Agora me diz um cara inteligente quanto. Não tem. Não tem. Foi uma vez eu vi. Cara, tem uma galera aí que é uma galera nova que você não vai conhecer, como eu já te falei, o Marcel Van Hatter, o Paulo Eduardo Martins, tal. Cara, mas aí eu vou ser. São garotos. Tá, beleza, cara. Mas aí eu vou ser bairrista. Pode ser que muito tempo lá dentro da política, como eles são muito jovens, pode ser que eles. Mas aí, cara, eu quero ser. Mas aí, Anderson, eu quero ser bairrista. Cara, assim, antes de querer mudar literalmente o Brasil, eu quero que mude a região onde eu tô. Entendeu? Então cada um se prepara. Às vezes, esse Van Hatter é da onde? O cara é do sul. Ele faz o trabalho local. Então assim, cara, assim, quem aqui no Rio, que tem aqui no... Cara, porque o Rio... Cara, eu rodei uns 20 estados, cara, não sei quantos municípios. Mas e, cara, Rio parece que tem a pior classe política. Não, são por Rio de Janeiro parece que tem a pior classe política. Acho que tirando um pouco o Nordeste, porque o Nordeste tem uma gente... Meu Deus do céu, Rio de Janeiro. Pela questão da pobreza, tem uma questão aí realmente um pouco... Você vê assim... Eu lembro foi em... Eu lembro que eu estava em Aracaju, que eu estava num hotel, que eu fui sair à noite, era bem no centro, né? Eu lembro que o segurança que eu falei que eu ia sair para comer, era quase 9 horas, aí o segurança chegou e falou assim para mim, eu falei, pô, tem um lugar legal aqui para comer, tá? Tá perto da praia? Aí ele falou, Tá perto da praia? Perto da praia. Aí ele chegou e ele falou assim para mim, pô, cara, não te recomendo sair essa hora não. Foi aquela praia que teve um tubarão lá que arrancou o braço. Aí eu falei, eu te recomendo sair essa hora não, cara. Eu falei, pô, cara, mas eu tô morrendo de fome. Pô, aquela orla ali é tranquila. Aí ele falou assim, cara, mas eu não conheço o local. Não conhece nada, O segurança do hotel fala isso pra você, o que você vai fazer? A pessoa já sabe identificar quem é da área aqui, não entendeu? Então, assim, aí ele falou pra mim, eu falei, pô, o que eu vou fazer? E como era um hotel simples, de 3 estrelas, não tinha restaurante ali. Aí eu conversei com o cara lá, o cara fez 3 misto quentes pra mim lá, na boa vontade. E resolveu. E aí pra poder resolver um problema pra não dormir com fome. Eu já tinha voltado. Vamos voltar pra urna. Aí, voltando. Não, tá, beleza. Mas o que eu tava falando? Aí voltando. Pra urna. Não voltando pra urna. Vamos voltar logo pra urna. Me fala, eu quero que você me responda. Naquela eleição, quando o Aécio Neves perdeu pra Dilma, a Polícia Federal, eu preciso abrir aqui para você? Se quiser. Fala. A Polícia Federal auditou as urnas, porque naquela época houve um barulho do caramba, porque o Aécio estava na frente. E aí tem uma nota da Polícia Federal, tá na internet para quem quiser ver. Não é possível auditar rigorosamente os votos das mas isso eu já vi inclusive aquele... Sim, Paulo. Você já ouviu falar acho que é Diego Aranha? Sim, ele é um dos caras mais conceituados nessa parada de... Ele várias vezes ele já participou já foi até na... auditoria e tal. Ele já foi, inclusive... Não, cara, a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, cara, como é que fica a tua cabeça? Onde se a informação fosse escondida, eu poderia até tentar entender, ter mais boa vontade, mas eu não consigo entender. Tem lá uma nota da Polícia Federal dizendo o óbvio que todo mundo repete, que os votos entram lá, fica uma bagunça e não dá para dizer que esse voto aqui, com aquela numeração lá que deve ter lá dentro, foi para aquele candidato ali. Não dá para fazer isso, não dá para auditar. O que eles querem responder para gente, dando uma de que não entendeu a pergunta, é que é auditável para saber realmente quantos votos entraram ali. Isso, cara, é chamar a gente de burro. Isso ninguém tem dúvida. Que entrou 200 votos, realmente vai ser 200 votos. Agora, foi 100 votos para fulano e mais 100 votos para cicrano, não tem como saber. É isso. Foi o laudo. Esse foi o laudo da Polícia Federal. Mas que não dá para saber, não dá para ter certeza. Mas o Diego Aranha falou alguma coisa também, que ele falou assim, cara,
Que inclusive pegam e distorcem o que ele falou, né? Que ele falou assim, cara, o que ele quis dizer na verdade é não tem como garantir que a urna ela é confiável ou não, porque você só vai até um certo ponto que você pode mexer nela. Você só vai até um certo... Você vai fazer você vai fazer os testes lá. Uhum. Você vai lá e vai fazer os testes. Ele Chega fala um certo limite, beleza, bloqueado? você chega... e foi as duas vezes, que inclusive foi no Danilo em 2014. Eu vi e depois, essa e tem uma outra que ele foi no Congresso. Que ele fala, cara, eu chego em determinado momento e falo, não. O que eu pude ver é a forma que ele explicou de uma forma mais técnica, que assim, por exemplo, dá para você de repente identificar quem foi a pessoa. Por exemplo, você, Anderson, tem como identificar que você votou no Bolsonaro naquele horário. Tem como você fazer esse tipo de identificação. Isso já o certo era, o voto ser nulo. Não. Se você, aí foi o que ele falou, se você pegar alguém, mesário, presidente do coisa e tal, for alguém de viés e for alguém mais malicioso, ele consegue pegar essa parada, ele consegue de repente associar. Entendeu? Se você for parar para pensar, realmente. Porra, por exemplo, se eu anotar ali, se eu conseguir ver o voto Bolsonaro 2h40, e eu conseguir anotar a hora que você foi ali, ele estava até explicando, por exemplo, eu consigo identificar, por exemplo, se o Silvio Santos foi 2h30 da tarde votar no Bolsonaro, eu consigo identificar. 2h30 teve um voto do Bolsonaro. 2h30 quem esteve aqui foi o Silvio Santos. Entendi. Consegue fazer essa junção. Então, uma celebridade você consegue, de repente, um cara malicioso dentro desse, ele consegue identificar. Isso percebeu uma das primeiras falhas. O certo era você não conseguir. Ué, agora você me deixou confuso. Então, dá para identificar que 200 votos numa urna, 100 foi para fulano, 100 foi para Beltrano, certo? Exatamente. Como assim? Votos de uma urna, sim. Mas você consegue saber que... Isso é auditoria que as pessoas falam que não é possível. Foi isso que a federal falou que não foi possível. Fazer isso? Isso. Saber exatamente o número de votos que X foi para fulano e X foi para Beltrano. Não, a Polícia Federal, o laudo dela, dizendo que não tem como testificar que dá para fazer isso. Que os votos entram lá, depois que entrou lá, irmão, não dá para dizer que isso aqui é de fulano, isso aqui é de Beltrano. Tá, foi isso a visão. Aí eu não sei. A visão que eu tô vendo com a reportagem que eu vi do Diego Aranha, que dá pra fazer isso. Inclusive dá pra você saber que alguém malicioso... E aí, no caso, a crítica do Aranha é que não poderia. Não deveria. Não deveria. Se o voto é secreto, você não deveria como saber... Pouco me importa se é secreto. O problema para mim não é não, mas o voto... Para mim é saber se 3 votos foram para um lado e 3 votos foram certo. Mas aí que tá. É isso que eu queria. Aí que tá. É isso porque que eu o sistema é online. Eles disseram que não o é sistema online. Eles dizem que não, é. Depois da contagem de votos. O que eu penso, na verdade... Eles dizem que depois que tá porque, pronto, assim, eles eu não espetam sei. o cabo Agora, lá deixa eu te e jogam a perguntar. informação para o TSE. Então, exatamente. Depois eles espetam lá e vai para lá. Aqui teve 200. Essa caixinha aqui teve 200. Essa aqui Sim, teve 100. e que tá lá embaralhado. Eu esqueci qual o nome Eu esqueci qual o nome da técnica que ele fala, que é essa questão Não, de embaralhamento. essa caixinha teve 200 para fulano, 200 para Beltrano. Essa aqui Sim, mas os dados é embaralhado. E ele falou que o algoritmo dentro disso daqui, que ele não tem como, até onde ele pôde ver, pode ser violado. Só que ele não pôde ir mais a fundo para saber se de fato realmente dá para ser, entendeu? Agora, essa discussão agora, o que eu posso de repente questionar e duvidar, eu acho que a dúvida deveria ser uma coisa democrática. Poderíamos ter direito de ter dúvidas. Porque até então Deveria não é ser. violar. Tá, beleza. Não, eu acredito que até pode ser, mas você acredita que pode ser? Não. Então quer dizer que ela é. Não, estou dizendo que ela é. Pode
Acontece. Mas Por você exemplo, não pode ter dúvida. você não pode ter dúvida. Eu chamei um cara O para entregar uma falou que pizza. quem duvidar vai ser preso. Eu cheguei aqui, pedi uma pizza. É antidemocrático. Eu pedi uma pizza. A pizza tá lá, tá gostosa lá. Pô, tá gostosa. Pode ser que ela tenha sido violada, pode ser que tenham botado alguma coisa lá. Eu vou comer, eu não senti nada. Mas pode ser que ela esteja. Então, assim, eu tenho... Então, assim, Pedro, pô, que pode acontecer... Eu acredito que possa acontecer uma contagem... Mas sobre o voto impresso, no momento o que você da pensa? contagem... O que você pensa do voto impresso? Como assim? Você acabou de votar. Então, o voto... Você sabe como é que era a proposta? Não, eu sei, que aí cai lá, Cai o papelzinho, cai o papelzinho. É assim, seria bom, mas que ia ser um saco. Não sei. Ia dar problema. Pra mim, eu acho que, eu pelo menos eu penso assim, cara, eu acho que se quiserem fazer merda, vão fazer. Exato. É isso que eu penso. Então, Mas, se assim, deixar, querem deixar? Beleza. Não quero deixar. Porque assim, qual é a justificativa? De quem? A justificativa do pessoal em geral que é contra esse voto impresso. Tá certo. E que inclusive vai ter mais gasto. Vai ter mais despesa. Falaram disso. Cara, eu não sei, mas, cara, assim, pelo que eu ouço, é que concursados dentro do TSE já ganham muito bem. Os caras ganham muito bem. Então, pra mim já tá errado isso. Cara, o salário do servidor público é muito acima do salário do mercado. Ou é muito baixo, dependendo do que você faz, ou é muito alto. E o judiciário, então, nem se fala. O judiciário, então, nem se fala. No assunto chega até preguiça, né, cara? Os caras ganham, é absurdo o salário desses caras. Tem uma reportagem de um juiz, inclusive, que ele até falou, né, que tem vários auxílios, né, porque isso daí incentiva ele e tal, porque muitos juízes aí tá tendo ataque de pânico, tá tendo crises de ansiedade emocional e tal. Eu acredito até que um juiz de uma cidadezinha, onde a cidadezinha de repente é controlada pela política, eu acredito até sim que um cara que queira fazer as coisas de forma honesta, juiz lá, só que aí ele acaba tendo que ser imparcial por causa da política, eu acredito até que sim. Mas em metrópolis eu acho que, porra, o cara tem, numa metrópole, numa cidade grande, o cara tem muito benefício. Esse é o problema. O cara tem muito benefício. E é difícil mudar, né? E a gente volta naquele assunto lá atrás. Você entra para mudar, entra na base da inocência, mas eu ainda acredito. Eu acredito que dá, cara. Eu acredito que dá para mudar. Não sou nem um pouco descrente, desanimado em relação a isso. Para mim já houve uma mudança muito grande da eleição de 2018. Para mim teve, obviamente você sabe. Mudança na estrutura política. Uma estrutura que era 100% voltada para nos escravizar, já diminuiu. Não posso te dizer se exatamente 20, 30, 40%, mas ela diminuiu porque entrou uma galera realmente querendo fazer algo diferente. Essa galera toda que entrou querendo fazer diferente, boa parte delas se voltaram contra um governo que elas apoiaram porque queriam mais cargo, mais aquilo que a gente conversou. Outras não, outras continuaram na sua pegada de querer realmente implodir o sistema de dentro para fora. Só que o sistema contra-ataca. Você sabe que houve um boom dos aplicativos inclusive se criou esse termo, né, da uberização das coisas, né? Isso teve um boom, verdade, quando estava naquele meado do impeachment da Dilma. Você acha que, assim, hoje pela esquerda é totalmente demonizado pessoas que trabalham por um aplicativo que eles falam que eles são escravizados. Beleza? Eles falam que são escravizados. Então, você acha que, na minha opinião, assim, eu fico pensando hoje o que seria se não tivesse essa parada. Se não tivesse o iFood, se não tivesse o Uber, se não tivesse o 99, se não tivesse muitos e outros aplicativos onde possibilitam a pessoa empreender. Possibilitam. Eu já conversei com muitos entregadores e o cara falou, irmão,
eu não sei o que eu faria. Conversei com um monte de cara de Uber que inclusive reclamam, eu falei, tá, cara, se não tivesse Uber, não sei o que eu ia fazer. Provavelmente eu não ia conseguir. Eu tô trabalhando muito, tá, mas eu não conseguiria tirar a mesma renda, isso trabalhando em qualquer lugar. Ela trabalha 12 horas, mas vai ter. Entendeu? Tem que trabalhar agora muito mais? Tenho. Então o que você... A pergunta é, você acha que se tivesse continuado, perpetuado o governo da Dilma, assim como em Lula, o governo da Dilma, a esquerda em si, você acha que teria entrado fácil esses aplicativos? Bom, cara, a primeira coisa que eu quero dizer é que quando uma pessoa de esquerda vem em tom já debochante... Que eu acho que, inclusive, só te cortando, que é a maior hipocrisia, porque é a esquerda que reclama dos aplicativos, mas são os que mais usam os aplicativos. Essa aí é... Aí volta. Quando a galera da esquerda vem querer zombar, dizendo que o PT ficou 14... A esquerda ficou 14 anos no poder. Mais, né? Nunca teve, na verdade, governo de direita. Se você acha que PSDB é de direita, meu filho, você não sabe o que você está falando. Teve governo de direita no Brasil? PSDB é o quê? Esquerda também? Pedro, não tem partido de direita no Brasil. Começou a ser formado agora em 2018. Nunca teve. Direita é aquilo, cara. Mas livre comércio. Você vai falar que o Bolsonaro é de direita. Bolsonaro é militar. Qualquer regime militar. É igual quando dizem pra mim que a ditadura foi de direita. Eu falo, porra. Então, a ditadura foi regime militar. Regime militar é regime militar. Regime de direita... Regime militar é estadista, né? É estadista. É quase um fascismo. Tudo do Estado, tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. Regime de direita... Então Bolsonaro é fascista. Porque ele foi militar? Não. Em cima da lógica que você está montando, se você está falando que a ditadura foi quase um fascismo... Não, a lógica que você tem que montar é qual foram as pautas do governo dele. Não é o que ele é, não é a carreira profissional dele. Não, eu sei, mas eu estou te falando, dentro da carreira... Agora eu vou te fazer uma pergunta, eu vou te retuitar. Nem tem Twitter, mas o... Até porque eu não tuitei, eu tava escrevendo. Eu sei, eu tô zoando. Não entendi. Você acha que o governo que foi feito pela ditadura é similar ao governo do Bolsonaro? Claro que não. Em que você acha que a ditadura se semelha mais ao quê? A que tipo de governo hoje, no período que a gente passou, ou não teve mesmo? Não teve nada parecido? Não teve nada parecido. Depois não teve nenhum governo que... Não, cara, o que aconteceu? Aquela época era uma época de uma tensão. Porque teve censura. Hoje a gente está tendo censura. Teve mais censura lá. Muito mais censura lá. Aqui só não tem mais... Não muito mais. Pelo menos eu pergunto pro meu pai e minha mãe, que já eram adolescentes naquela época, falavam que iam pra discoteca, dançavam, balavam. A censura havia como parte de um grupo que estava orquestrando um golpe no Brasil para tomar a esquerda progressista no Brasil, e os militares aproveitaram o momento e entraram para sair. Com a ajuda dos Estados Unidos, que não queria que entrasse a União Soviética. Isso, entraram para sair e não saíram, ficaram aí esse tempo todo e aí estatizaram muito o Brasil. Então, cara, governo militar muita merda de hoje em dia é por causa dos militares. Muita merda com relação ao Estado hoje tem alguma coisa relacionada? Não, eles fizeram muitas coisas boas também. Fizeram muitas coisas boas. O problema é que eles incharam muito a máquina. E aí quando eles saíram e entregaram o Brasil, a máquina tomou a sua forma, escreveu essa Constituição totalmente falha, totalmente confusa em 88. E de lá pra cá, meu irmão, foi só a esquerda no poder, nunca tivemos um governo de direita. Porque um governo de direita, cara, ele é pautado por essas bandeiras que eu vou citar aqui, que é pátria, família, livre mercado, livre mercado, empreender, entendeu? E o Brasil está tentando diminuir a quantidade de burocracia. Isso é algo positivo que esse governo fez. Exonerou bastante a folha de pagamento, para poder facilitar. E é por isso que o emprego cresceu nesse nosso último semestre agora.
Pouco pra caraca, mas saiu de 14 para 10. É uma coisa que eu fico muito... É por causa muito dos puto. direitos. É por causa dos direitos. Mas eu não vou entrar nessa seara agora não, porque isso aí a coisa fica muito técnica. Mas o que eu quero te dizer em relação ao governo que você me perguntou, qual é a semelhança com o militarismo, é praticamente nenhuma, porque um militar, cara, a cabeça de um militar, o que você faz ali dentro do governo militar, tem o seu lado bom, tem o seu lado bom de você respeitar a pátria, respeitar a sua família, o respeito fica respeitando a hierarquia, respeita professor dentro de sala de aula, nessa bagunça. Na minha opinião, cara, eu acho que o Bolsonaro usou os militares igual aquele garoto que apanha de todo mundo e faz um amigo da série superior, o Valentão. O Valentão, tipo, se mexer comigo eu vou chamar o Juca Tadeu lá, que é o Valentão. Então, porque tá toda hora falando de... ele é corrupto. Defeito é uma coisa. Ele é corrupto, assim como Lula é corrupto, assim como... Sua opinião é sua opinião. É incorrupto, é imoral, Aqui nós somos democráticos. Mas, o que eu quero dizer em relação a se assemelhar ao governo, na verdade, nem o governo do PT, nem o governo do PSDB, do Fernando Henrique, que para mim foi o melhor de todos os governos que nós tivemos, é uma diferença muito grande. O primeiro governo dele foi muito bom, e o segundo governo dele não foi tão bom assim. Porque ele fez reformas estruturantes, ele fez coisas boas, entrou com uma moeda forte, fez uma dívida do FMI, foi. Na época eu vi até um amigo meu que saiu repetindo um discurso que ele aprendeu com o professor dele, dizendo que o Brasil deixou de ser colônia de Portugal para ser colônia dos Estados Unidos, quando a gente fez aquela dívida com o FMI para poder implementar o real. Você não lembra, que você é bem mais novo do que eu, mas ali foi em 94 eu vi, cara, quando meu pai não trabalhava pra caramba, meu pai e minha mãe, mas quando eles me deram uma moedinha de 5 centavos, eu fui pra escola com uma moeda de 5 centavos, eu fui rei, velho. Comprei muita merenda, foi uma moeda muito forte, foi economia. 5 centavos? 5 centavos, era muito dinheiro. Porra, muito dinheiro. Eu lembro que eu recebi R$1 e não comprei quase nada. Não, a diferença nossa de idade são de 7 anos, né? Hã? A diferença nossa... Não, quando eu recebi minha primeira moedinha de R$1, acho que foi em 94 mesmo. Eu lembro que meu pai me deu, porque eu fiquei todo feliz, contente. Mas você tá com Alzheimer. Você tá com Alzheimer muito... Eu lembro que então você não lembra, filho. Você sai daqui, vai pra farmácia, comprou um remédio. Eu tive gente com Alzheimer aqui, cara. Você é medicação. Você quer que eu te Eu lembro que eu comprei... Eu lembro que eu fui na padaria, acho que eu comprei 2 biscoitos e uma Coca-Cola e pronto. R$1? R$1. Obviamente que hoje em dia você não consegue fazer isso com R$1. Eu vou passar o Pix do rapaz aqui pra ele poder comprar remédio. Porque remédio Alzheimer, cara, esse cara tá com problema. Qualquer pessoa de 40 anos aí falar que em 94 com R$1 você comprava só o quê? Eu lembro. Não, você não lembra. Padaria. Você não lembra? Lembro. Não lembro. Porra. Não foi 94. Foi 94. 94 eu tinha 14 anos. Olha só. Eu lembro por quê. Eu lembro por quê que em 94 eu lembro. Porque olha só. Eu tinha 14 anos. Você tinha quanto? Vocês estão vendo? Tinha 8. Vai. Ele com 8 anos, ele lembra que ele com 8 anos você pegou uma nota de R$1. Eu lembro. Com 8 anos de idade. Com 8 anos de idade. Eu lembro até hoje. Meu pai chegou em casa, ele ainda estava com algum... que ainda se usava ainda meio que... O cruzeiro ainda estava saindo ainda. Isso aqui foi no Rio de Janeiro. Você levou até a tabelinha, né? Hã? Levou a tabelinha? Não, a gente não sabia fazer câmbio. A gente andava com uma tabela. Eu não entendi dessas coisas. Eu lembro que meu pai ainda tinha cruzeiro, eu ainda não tinha visto o real, porque na verdade eu nem sabia. Aí eu olhei, eu até confundi, porque os meus tios lá do Paraguai, eles tinham vindo pro Brasil. Eu quero que você vá pra padaria. Espera aí, então. Aí ele me deu uma moeda de R$1. Aí eu olhei e falei, mas pai, isso aqui é daqui do Brasil? Aí ele falou assim, por causa dos meus tios chegando lá de fora, aí tá. Aí eu lembro que eu fui na padaria, aí eu lembro que eu comprei eu comprei 2 daquele milho bom. Milho bom? Milho bom. Comprei 2 milho bom e comprei uma coca de garrafa daquela de... como é que é? Aquela de 290 ml. Comprei na padaria. Comprei 2 milho bom, comprei uma garrafinha daquela e tava todo feliz e contente. Não te deram troco? Hã? Não, me deram troco. Te roubaram. É Rio de Janeiro, né?
Roubaram? Claro, cara. R$1 você comprava muita coisa, filho. Você não fala isso não. Era $1. R$1 era $1. Não, mas tinha o mesmo valor. Sim, mas você comprava muita coisa. Mesmo valor, não adiantava nada. Você comprava muita coisa. É a mesma coisa que lá, às vezes você fala assim, nossa, quanto é que é um miojo, quanto é que é um miojo dos Estados Unidos? $2. Pô, caraca, é um roubo. Não, porque se a gente for fazer os cálculos, o que se ganha lá, o que se ganha $2 lá é a mesma coisa que R$2 aqui. Você foi roubado muita coisa. O cara não te tirou tudo, você era criança, ele não sabe de nada. Ah, ele não sabe de nada, Rio de Janeiro, aproveitou, né? Roubar no Rio de Janeiro não. Aproveitou, né? Porque com R$1, pô, eu ia com moeda de 5 centavos, filho. 10 centavos. Minha mãe nunca ia me dar R$1. Aí você era rei. E lanchava, filho, porque eu levava biscoitinho de casa, porque na época não tinha condição. Lanchava com 5 centavos? Lanchava com 5 centavos. Comprava um baconzinho, que custava 2 centavos na época, era muito barato. 2 centavos? Bacon, que baconzinho? Era um pacote pequeno, um troço bem salgado, só tinha sódio. 5 centavos, 10 centavos eu lanchava. Jogava flip com 25 centavos, um monte de ficha. Quanto? 25 centavos? Não era caro assim não. Você tá falando. Jogava um monte de ficha. Se você tá falando que com 5 centavos você ia pra balada e tudo. Na época não tinha balada, era de deboche. Não, tinha balada, era discoteca, né? Era discoteca. Mas eu tinha 14 anos, não entrava. Não entrava, não? Não entrava? Pô, aquela menina posou pra Playboy com 16 anos, na década de 90, lembra? Pra Frentex ela, né? Cara, mas você já parou pra pensar que na década de 80, você já pegou umas paradas que era a Xuxa com... A Xuxa com... Tipo com aquela... Tipo, né, ela... Cara, eu vou te mandar essa foto. Hã? Colete, macacão. Não, macacão, tipo um maiô, brincando com as criancinhas. É, era normal. Era normalzão, cara, aparecia lá, aparecia um monte de coisa, era super normalzão isso, e as crianças não estavam, né? As crianças nem entendiam. Mano, eu tento não me chocar com as coisas de hoje. Eu tento ver a vida da forma mais normal possível. O que me choca é as pessoas tentando regular a vida dos outros. Eu nunca gostei de fofoca. Nunca gostei. Mas hoje, com a internet, as pessoas são patrulha do pensamento. Você bota teu pensamento aí, a pessoa vem, tá errado teu pensamento. Mas não, assim, velho. Não faz sentido isso pra mim, cara. Não faz sentido a pessoa... Assim, faz sentido uma pessoa querer falar de forma doutorada num assunto que ela não sabe. E, tipo, o cara quer ensinar... Mas não deveria. E todo mundo sempre foi assim. Não deveria, só que a rede social só mostrou. Não deveria. Tipo, o cara quer... Acho que sempre foi assim. Só que a internet hoje está mostrando essas pessoas. É o que eu falo. Hoje. A Terra é plana? Hoje o imbecil. É o que eu estou te falando. Hoje o imbecil. A Terra é rosquinha. Hoje o imbecil ele consegue ir. Hoje o idiota ele consegue ir para a internet e falar as idiotices dele. E aí semelha com outros idiotas também. E no final fica aqui. Então o cara chega e fala... Mas eu sou a favor que o idiota tenha voz. Não, eu também. Eu também. A questão... Imbecil, quero falar. Agora, eu não quero... O que eu não quero é cercear a vontade. Isso. É chegar e falar, não. Você não pode falar. Mas o que eu tava conversando você não contigo? Pode falar. Eu tava conversando contigo. Não rola. Olha só, cada um vai ter a sua verdade e pronto. Eu não posso dizer que a minha verdade é a minha verdade para todo mundo. Mas e pronto. Existe verdade absoluta? Existe o que? Verdade absoluta? Uhum. Ou tudo é subjetivo? Depende. Exato, depende. Vai ter coisas que pode... Porra. Isso aqui é uma grade. Não sei. Hã? Isso aqui é uma grade. A grade? É. Não especificamente. Okay. Se você tirar isso aqui, vai ser só um pedaço de ferro. Mas ela está no contato de uma grade. Mas ela pode se transformar. Ah, tá. Se transformar, não é a pergunta. Eu não sei se eu vou transformar isso aqui. Não sou Deus para transformar coisas? Você pode. Tem que ter fé. Hã? Tem que ter fé. O que mais tem gente com umas fé doida aí. Fé de mais, fé de menos. Mas enfim, eu acredito na verdade absoluta e também acredito que isso é completamente subjetivo. Depende do que você está falando. A grama é verde, ela é verde. O problema é que tem gente hoje que deixou de acreditar. Depende. Pro daltônico não é verde. Pois é, mas ele sabe que ele é daltônico, às vezes ele não sabe.
Às vezes ele não sabe. Mas hoje em dia tem muita gente que está nesse nível de loucura, velho. O que é factual deixou de ser fato, e as ilações, o que poderia ou talvez, isso é a verdade. Isso é. Aí pra mim não faz o menor sentido, cara. Aí não, aí pra mim eu já... Aí o que eu faço? O que eu faço quando eu vejo isso? Identifico, é um idiota. Continua falando aí, mano. Eu não vou falar, cala a tua boca, você não deveria falar seu imundo, como tem na internet. Não, eu falo, cara, eu dou risada. Eu dou risada quando eu vejo um fato deixar de ser fato pra passar a ser você fica fato. puto. Não, hoje eu dou risada. Não, Hoje você eu fica dou puto risada, também. dou Você risada. fica puto. Acho que depende do contexto. Então, Depende do assunto. Você fica puto. Se for política, eu fico bem puto. Se for... Mas tudo é política, Aleatório. segundo o que você falou, tudo é política. Então você fica mas- puto com tudo. mas aí não é uma verdade absoluta. Aí é subjetivo. Ai, cara. Aí é subjetivo. E aí, cara, vamos parar então por hoje. Vamos lá, Por hoje é só. Por hoje é só, pessoal. Estaremos de volta logo. Vamos A ver gente se- aqui sentado aqui. No princípio vai ser numa varanda de verdade. No futuro, quem sabe, vai ser num chroma key. No chroma key. E a ideia Aí que a eu varanda tenho... vai ser melhor, vai ser Não, melhorzinha, né? e não só isso. A gente pode ter todas as varandas do mundo no chroma key. Você pode botar uma varanda de Paris, a gente vai estar em Paris. Você vai estar uma varanda do Japão, a gente vai estar no chroma key. Tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Então valeu, pessoal. Valeu, Curta, até a próxima. Curta, se inscreva. inscreva, E compartilhe. se inscreva, né? Se inscreva e curta, porque, pô, só A ver. galera tá, visualiza no pô, Google. pô, Comenta, não, pode xingar comenta. à vontade aí, pode chamar Beleza. de idiota, que a gente não liga não. Valeu.